O fundo TRX-F11 ele acabou de anunciar uma das suas maiores, se não a maior jogada até hoje. Estamos falando de uma aquisição que passa dos 328 milhões de reais e que envolve ninguém menos que o Hospital Sírio-Libanês. É um movimento gigantesco, né? E a promessa de segurança para as próximas 3 décadas. Mas a pergunta que fica é, será que isso é mesmo uma fortaleza ou pode ser uma armadilha? Olha, à primeira vista, parece um negócio dos sonhos, não é? Um inquilino de primeiríssima linha, um contrato que parece blindado por 30 anos. Uau! Mas a gente sabe, né? No mercado financeiro não existe almoço grátis. Quem busca essa segurança toda, essa segurança absoluta, muitas vezes acaba pagando um preço que não está na etiqueta. E é justamente esse preço, esse custo escondido, que a gente vai investigar agora. Para a gente entender de verdade o que está em jogo aqui, a nossa análise vai passar por 5 pontos bem diretos. Primeiro, vamos ver o que é essa tal fortaleza de 30 anos. Depois, a gente bota os números na mesa para ver o tamanho da operação. Aí a gente analisa os pilares que, em tese, garantem a segurança. Na sequência, o mais importante, vamos caçar os riscos escondidos. E para fechar, o veredito. O que isso significa na prática para o cotista? Então, vamos começar pelo lado bonito da história, né? Aquilo que o gestor faz questão de destacar. A promessa de um fluxo de renda que parece ser a prova de balas para as próximas 3 décadas. Uau! É a narrativa perfeita, um aluguel previsível, robusto, com a assinatura de um dos nomes mais fortes do Brasil. Num mundo cheio de incertezas, isso soa como uma música, certo? E como é que isso funciona? A estrutura por trás dessa operação é o que a gente chama de Built to Suit, ou BTS. Traduzindo, o TRX-F11 não está só comprando um prédio. Ele está, na verdade, bancando uma reforma gigantesca sob medida para atender a cada detalhe que o sírio-libanês precisa. E, em troca, o hospital se amarra num contrato de aluguel de longuíssimo prazo que, em tese, é quase impossível de quebrar. Certo. Agora, vamos falar de dinheiro. Porque é olhando os números que a gente entende a real dimensão do que está acontecendo. O valor total da brincadeira, mais de 328 milhões de reais. Esse é o cheque que o fundo está assinando, somando a compra do imóvel e todo o custo da obra de adaptação. Para ter uma ideia, esse é um dos maiores, se não o maior investimento que o TRX-F11 já fez num único ativo. E olha só, desse valor todo, 109 milhões de reais, no mínimo, são só para a obra. O fundo vai pegar essa grana toda para transformar o que eram lajes corporativas normais numa unidade hospitalar super moderna. Ou seja, é um desembolso de capital pesadíssimo. E tudo isso antes de ver 1 centavo do aluguel do Sírio. E esse contrato, esse casamento, né, vai até 2054. Pensa bem, é um compromisso que vai atravessar, sei lá, várias Copas do Mundo, várias eleições, atravessa gerações. Isso mostra o tamanho da aposta e o quanto de capital vai ficar imobilizado por um tempo enorme. Ok, os números são gigantescos. A gente já entendeu. Mas o que, de fato, sustenta essa operação toda? A gestão do fundo se apoia em 3 grandes pilares de segurança que fazem esse negócio parecer perfeito, pelo menos na superfície. Vamos dar uma olhada em cada um. O primeiro pilar, e convenhamos, é o mais forte de todos, o inquilino. Não estamos falando de qualquer empresa. É o Hospital Sírio-Libanês, uma verdadeira potência financeira, faturando mais de 3 bilhões e meio por ano. A chance de dar um calote aqui é baixíssima, para não dizer quase nula. O segundo pilar é o tipo do contrato. É um contrato atípico. O que isso quer dizer? Basicamente, ele tem regras próprias, muito mais rígidas que um aluguel comum. Se o sírio-libanês resolver sair antes do prazo, a multa é uma muralha. Começa em 180 milhões de reais. Isso, na prática, cria uma previsibilidade de receita que é muito difícil de encontrar por aí. E, por fim, o terceiro pilar, o imóvel. Não é um prédio qualquer em qualquer lugar. É o que o mercado chama de ativo troféu. Fica dentro de um complexo que já ganhou prêmio numa das regiões mais valorizadas e disputadas de São Paulo. A lógica do gestor é, mesmo que o Sírio saia lá em 2054, o fundo ainda vai ter nas mãos um imóvel de altíssimo valor. É uma aposta, claro, na valorização imobiliária das próximas décadas. Mas e no curto prazo, enquanto a obra acontece? Para evitar que essa fase sem aluguel do Sírio prejudique os dividendos, o gestor armou uma saída. Quem vendeu o imóvel vai pagar uma renda mínima garantida para o fundo até setembro de 2026. É uma manobra inteligente, claro, para manter o rendimento do cotista estável e garantir o caixa nesse período mais arriscado. Certo. Até aqui, a história que o gestor conta é muito sólida. Uma verdadeira fortaleza. Só que a gente sabe que toda fortaleza tem seus pontos fracos, seus pontos cegos. Então,
chegou a hora de virar a página e investigar aquilo que não está em destaque na apresentação. Quais são os riscos que vêm nesse pacote? O primeiro risco, e ele salta aos olhos, é a concentração. 4,5% pode não parecer muito, mas agora o fundo vai depender dessa fatia de receita vinda de um único inquilino. Isso quer dizer que qualquer problema, por mais improvável que seja, com o sírio-libanês ou com o setor de saúde como um todo, já vai ter um impacto direto e relevante no resultado do fundo. Segundo risco, a execução da obra. Estamos falando de mais de 109 milhões de reais em jogo. E obra, principalmente desse tamanho, sempre tem risco. Um atraso significa que o aluguel demora mais para começar a entrar. Um estouro no orçamento? Bom, aí o problema é pior, porque ele corrói diretamente a rentabilidade projetada de 8%. O retorno esperado já diminui antes mesmo da operação começar. E aqui tem um ponto que merece muita atenção: a dívida. O fundo não pagou tudo à vista. E olha só essa parcela maior, de mais de 136 milhões. A correção dela é IPCA mais 4,5% ao ano. Num cenário de inflação alta ou persistente, essa dívida não só cresce, ela pode explodir. E isso consome uma parte cada vez maior da receita que poderia virar dividendos. É um risco financeiro que age em silêncio, mas o estrago pode ser grande. Bom, depois de olhar os dois lados da moeda, os pontos fortes e os riscos, a gente chega na hora do veredito. O que essa jogada toda significa, na prática, para quem investe no fundo? O resumo da ópera é o seguinte: o fundo está fazendo uma troca estratégica. De um lado, ele ganha uma previsibilidade de receita absurda por 30 anos, com um ativo e um inquilino de primeiríssima linha. Do outro lado, o preço que se paga por isso é um risco de concentração maior, um portfólio com menos flexibilidade e, claro, os riscos da obra e da dívida que a gente acabou de ver. Na prática, o que a gente está vendo é uma pequena mudança no DNA do TRX-F11. O fundo está trocando um pedaço da sua agilidade, do dinamismo do varejo, pela solidez de um hospital AAA. É uma aposta clara num jogo de longuíssimo prazo. Um jogo de paciência. E isso tudo nos leva à pergunta final, que é a que realmente importa. O fundo trocou agilidade por uma fortaleza de 30 anos. A questão que fica para cada cotista é: o seu patrimônio, a sua estratégia de investimento, está preparada para essa aposta? A resposta para essa pergunta é o que vai definir se, para cada um, esse foi um bom ou um mau negócio. Dia para o dinheiro, outro deram. Dia para o dinheiro. Me lip, 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 lip.